Olá, meus queridos. Hoje nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e nós queremos hoje fazer uma reflexão no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13. A partir do verso 13, porque o texto sagrado aqui no verso 13 nos diz assim: neste tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e ao mesmo tempo uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejamos que o texto sagrado é muito claro, e nesta reflexão nós queremos falar sobre a Trindade manifesta no batismo de Jesus. Bem, nós sabemos que os unicistas, eles não aceitam realmente a Trindade. Eles acreditam que Jesus é o Pai e que o Pai se manifestou de várias formas. E então eles não acreditam, mas o texto sagrado aqui, nesta pequena reflexão que nós vamos fazer, o texto sagrado nos esclarece que a Trindade se faz presente aqui no texto de Mateus, no capítulo de número 16. No capítulo de número 16. Mas antes do capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus Cristo vai até o Jordão para ser batizado por João o Batista. E João o Batista, ele se opõe. Ele não queria batizar Jesus, ele se opõe. Eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele pergunta para Jesus. E Jesus então responde para ele: deixa assim, porque nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava dizendo para João que era necessário se cumprisse a justiça no sentido religioso. E Jesus seria identificado com o homem pecador. Jesus não tinha pecado, mas ele se identificou com os homens pecadores, e por esta razão, na sua identificação com os homens, ele batiza, ele desce as águas batismais, para então estar realmente no mesmo nível do homem pecador. Embora ele não tivesse pecado, mas ele se coloca no mesmo nível do homem pecador para cumprir a justiça que seria concluída lá na cruz do Calvário. E o texto então vai nos dizer que Jesus Cristo, ele entra nas águas batismais. E aqui nós temos, olhando aqui para o texto, nós podemos ver, eu estou olhando aqui para o texto, por isso que muitas vezes o meu olhar vai abaixar aqui, eu vou olhar para o texto, porque o texto diz assim: batizado Jesus saiu imediatamente das águas. Os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele.
Então, que a primeira coisa que nós estamos entendendo aqui no texto, que ali estava Jesus, manifestação da Trindade, aqui nós estamos vendo que ali estava Jesus sendo batizado, Jesus, o Filho de Deus, estava sendo batizado, e ao ser batizado, ele sai da água. Quando Jesus sai das águas, ou da água, o Espírito Santo vem e repousa sobre ele, o Espírito repousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então aqui nós já estamos vendo Jesus, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós podemos ver aqui no texto que, ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus, o Pai, confirma a filiação do Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então aqui nós estamos vendo a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Jesus seria então o próprio Pai? Como que o Pai vai falar com o próprio Pai? Como que o Pai falaria com o próprio Pai? Se Jesus fosse o Pai, quem estaria falando com ele agora, lhe chamando de filho? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Há uma argumentação aqui de que ninguém viu, é argumentado por alguns unicistas, que ninguém viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Mas nós temos um testemunho claro de João. João deixa isso com muita clareza. Ele diz: eu vi o Espírito descendo repousando sobre ele. O próprio João, o Batista, diz: olha, aquele que mandou batizar me disse: quando tu veres o Espírito descer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então aqui não há dúvida de que nós temos aqui a manifestação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus aqui nesta passagem. A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Pai não é Deus sem Deus Filho. Deus Filho não é Deus sem Deus Espírito Santo. Porque há um só Deus em três pessoas distintas. E aqui nós estamos vendo que Jesus, ele não é o Pai. Jesus é o Filho. Deus confirma a filiação de Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado. A segunda vez que Jesus confirma a filiação, que Deus confirma a filiação de Jesus, está lá em Mateus capítulo 17, ali no Monte da Transfiguração, quando os discípulos de Jesus estavam com ele. Pedro levanta no meio deles ao ver ali Jesus, Moisés e Elias, e Pedro então diz: olha, Senhor, é bom estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E de repente Deus interrompe falando: este é o meu Filho amado, a ele ouve, escutai-o, a ele vocês escutem, ouça o que ele vai dizer. Então ali também o Senhor está confirmando a filiação de Jesus como Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos dá esta afirmação. E é muito claro nas Escrituras, nós podemos
examinar nas Escrituras, nós olharmos, é muito claro quando nós encontramos aqui, em vários textos das Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar, então, a manifestação da Trindade. O Deus Trino se manifestando de forma visível, de forma gloriosa aqui. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, nós encontramos aqui o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Pairava ali sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós encontramos aqui a manifestação do Espírito Santo, que pairava sobre a face do abismo, e nós podemos ver aqui algumas passagens que eu quero deixar aqui nesta reflexão. Não vou me alongar muito, mas eu quero deixar aqui estas passagens aqui das Escrituras Sagradas. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. Lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nos mostra aqui a pluralidade de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Quando nós olhamos aqui para o Gênesis, capítulo 11, versículo 7, diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Nós estamos vendo aqui a manifestação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logicamente, os unicistas não vão, de forma alguma, aceitar e crer, porque eles já estão com a sua mente cauterizada dentro daquilo que eles acreditam. Então, eles não vão aceitar nenhum texto das Escrituras que mencionam e que fala da Trindade. Eles dizem que isso é uma heresia, mas, na verdade, o texto bíblico nos mostra, nós jamais vamos encontrar a palavra Trindade na Bíblia, mas ela aparece em todo o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar a manifestação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está muito nítido aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando Jesus como filho é batizado. O Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E o Pai fala confirmando a filiação do Filho. O Pai não poderia confirmar a filiação dele mesmo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifesta, se revela no batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aí essa reflexão para o seu coração, e se esta palavra falou o teu coração, se essa palavra trouxe esclarecimento para a tua vida, e você possa dar o like, compartilhar essa reflexão, para que outras pessoas também venham ser abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós voltaremos na próxima oportunidade. Deus abençoe.